Está no ar mais um programa Questão de Direito. O programa Questão de Direito é uma idealização do curso de Direito aqui da Univale, juntamente com a TV Univale. A nossa intenção aqui é levar para você que nos assiste, de uma forma descomplicada, o dia a dia do direito, que influencia tanto na sua vida ou pode influenciar. Nós temos várias ramificações e sempre estaremos aqui tratando de um ramo específico do direito e de um tema que tem relevância para a sociedade. Pode ser uma dúvida, pode ser um questionamento, pode ser uma inovação legislativa, uma inovação no sentido de um julgado que vai ter agora, que abriu-se um precedente, que vai ter uma repercussão em cima do dia a dia nosso, que atuamos com a operação do direito, e de você também que nos assiste aí, que são influenciados no cotidiano por questões jurídicas. Eu tenho aqui comigo o professor Ronald Amaral Júnior, ele é professor aqui na instituição, também advogado, foi meu professor, né, um brilhante professor aqui da instituição, e é um prazer tê-lo conosco aqui, professor Ronald. É um prazer todo nosso. E tenho aqui também o nosso colega, né, ou ex-colega, né, pelo menos de Univale, e colega agora de professor, de profissão, perdão, porque ele é egresso aqui também da nossa Univale, que é o doutor Leandro Amaral, também criminalista, né, atua, advogado militante na área do direito penal, né, seja bem-vindo, doutor. E nós estaremos aqui hoje falando sobre direito penal, do sistema probatório de uma forma geral, mas com foco na delação premiada. Delação premiada, assim como o impeachment há um tempo atrás, é um assunto muito falado. E assim como o impeachment, que nós já discutimos aqui também, eu acho interessante a gente fazer essa comparação, essa equiparação, é um assunto que desperta muita polêmica, muita dúvida, do ponto de vista prático, como é que funciona, do ponto de vista processual, como é que funciona. É muita gente falando coisa que não sabe, é muita gente achando coisa que não é. Então a nossa intenção aqui é desmistificar para você, desacortinar para você, desacobertar para você o Instituto da Delação Premiada, de uma forma simples, de uma forma objetiva, trazendo aqui também a prática do dia a dia, de sala de aula, de uma atuação em um processo criminal. E eu queria já começar aqui com o professor Ronald. Professor Ronald, a gente quando trabalha o direito como um todo, a gente sabe que tudo aquilo que é dito tem que ser provado. E no direito penal, ou na persecução penal, na persecução criminal, não é diferente. As pessoas têm direito de defesa e aquilo que o Estado alega como ela por um fato delituoso, ele tem que fazer prova. A gente pode considerar, logo de início, que a delação premiada ela é uma prova? De fato, isso todos que nos assistem sabem disso, que quem acusa tem o ônus de provar. E não é diferentemente do Estado, quando o Estado chamou para si a persecução criminal e, obviamente, que o ius puniendi, o ius persequendi, o Estado tem que promover e chegar ao final uma sentença. E a delação premiada se apresenta como um mecanismo hoje de instrumentalização, ou seja, de obtenção da prova. A delação premiada por si só não é uma prova. A própria lei que hoje trata com mais propriedade da delação premiada, uma lei de 2013, a 12.850, ela, no próprio capítulo que ela enumera um rol de meios de obtenção de provas. Dentre elas, lá na lei mesmo, se fala colaboração premiada ou comumente chamada de delação premiada. Então a gente percebe que a delação premiada, doutor Leandro, não é uma prova em si. Ela é um caminho que induz a uma prova que se precisa fazer no processo, evidenciando uma condenação. O que nós precisamos observar de maneira muito clara, principalmente quando se trabalha a colaboração premiada, é que ela é mais um meio de produção de prova. Ou seja, o sistema processual penal, ele permanece intacto com todas as suas regras e princípios, né? A colaboração premiada, ela permite ao receptário da prova, que é o Ministério Público, né, pegar aqueles elementos que foram produzidos e trabalhá-los ali no processo penal ou na investigação criminal, né? Como permite também àqueles que eventualmente foram atingidos pela colaboração ou pela delação premiada, que também produzam todos os meios de defesa relacionados à colaboração. Então, a gente precisa sempre ter em mente que a colaboração premiada, ele é mais um instrumento probatório no processo. Ele não é o instrumento.
Até porque prova disso, a delação premiada, como o doutor Ronald bem sabe, ela foi melhor regulamentada pela Lei de Organização Criminosa, mas não é um instituto novo no direito brasileiro. É um instituto que já existe em outras questões, né? E é um instituto que foi melhor trabalhado. Por que melhor trabalhado? Porque a colaboração, na verdade, ela ganhou agora uma grande repercussão por tratar de crimes de inteligência, né? Ela veio na Lei de Organização Criminosa porque se trata de uma arquitetura talvez criminosa que, sem a participação de um terceiro para ajudar na elucidação, o Estado não conseguiria a obtenção da prova. Então, por isso que ela ganhou toda essa repercussão com a questão da Operação Lava Jato, né? Que há de se convir que não se tratavam de meros crimes tradicionais, como comumente a gente via. Muito interessante. Professor Ronald, diante disso que o doutor Leandro falou, para muita gente que está nos assistindo aí, seria um instituto novo, né? O Instituto da Delação, então não é? Não, na verdade, nós temos desde de 90, com a Lei 8.072, uma pseudo-delação, né? Ou seja, 90, 2 anos após a Constituição Federal, o legislador já inseriu numa lei, da Lei dos Crimes Hediondos, uma ideia de delação, né? E depois, algumas leis posteriores, a 8.137, a Lei de Proteção às Testemunhas, o próprio Código Penal, no artigo 159, que trata da extorsão mediante sequestro, particularmente no parágrafo 4º, também já dá uma ideia dessa cooperação, dessa colaboração. Ou seja, agora, com maior envergadura, o legislador debruçou e particularizou, como o doutor Leandro bem disse, essa questão das organizações criminosas, que a ideia são de grandes grupos que têm toda uma estrutura de inteligência, uma estrutura de conseguir transitar livremente, principalmente no poder público, que é o exemplo clássico da Lava Jato, e que realmente ficaria difícil não ter esses instrumentos de colheita de prova para se chegar a um veredito ao final, seja para condenar ou seja para absolver. A delação não quer dizer que será um instrumento que redundará numa sentença condenatória. Pode, quiçá, até mesmo o final ser uma absolvição. Né? Então nós temos muito pouco usados. Né? Nós já temos essa ideia de colaboração já esparsamente em leis especiais e inclusive no próprio Código Penal, no artigo 159, parágrafo 4º. Muito bem. E é interessante, acredito eu, a gente esclarecer aqui, trabalhar também que, da mesma forma que o Estado precisa provar aquilo que está imputando ao investigado, o delator também precisa provar aquilo que ele está falando, não é verdade? Isso é algo assim, um pouco mais complexo, porque quando você vem esmiuçando o procedimento da delação premiada, você percebe que ela acontece até na própria essência dela se desenvolvendo em algumas fases. Existem alguns momentos muito distintos na colaboração. Então, por exemplo, a lei, como o doutor Ronald até colocou, a Lei de Organizações Criminosas, ela veio esmiuçar melhor a aplicabilidade e a instrumentalização da colaboração premiada, apesar dela já existir em outros momentos. O fato é o seguinte, primeiramente, o colaborador, aquele a que pretende obter aquele acordo, ele precisa confessar. Então, existe um primeiro momento onde ele produz primeiro a prova contra si, que é um momento de confissão. Depois vem um momento que ele eventualmente delata ou coopera. Ou seja, ele pode cooperar apresentando outros indícios de outras práticas criminosas, sem ter conhecimento de quem são as pessoas, porque há essa possibilidade. Olha, eu tenho informação que há um determinado esquema num lugar. Não sei quem pratica, mas há uma plausibilidade por esse ou por aquele argumento. Ou há a possibilidade dele efetivamente delatar, apresentando quem são as pessoas que também atuam compondo a organização criminosa e praticando aqueles delitos. Então, quando você vai esmiuçando a delação, você vai percebendo que ela vai acontecendo gradativamente e ela não pode se atropelar. Então, o que acontece? O delator, ele apresenta informações sobre si e sobre outras pessoas. E a própria lei, ela traz, conforme a sua pergunta, uma questão que chama-se efetividade da colaboração. Agora, o que nós precisamos entender é que, num primeiro momento, o colaborador precisa prestar as informações.
prestando as informações, o receptor daquela colaboração, que pode ser o Ministério Público ou a Polícia Federal, ou a polícia, né, na verdade, ele pode proporcionar, inclusive ao colaborador, meios para se comprovar aquilo que está sendo alegado. Porque muitas vezes o próprio colaborador não tem acesso a determinados documentos e informações. Então, num primeiro momento, para que exista o acordo, ele precisa apresentar informações. A questão da comprovação efetiva de todas as informações já é um trabalho conjunto entre o que o colaborador apresenta e a autoridade que recebeu aquela colaboração, ou o Ministério Público ou a polícia. Interessante que eu tinha feito exatamente essa anotação aqui, trabalho conjunto. Eu me ative, eu consegui captar isso. E, de fato, a partir desse momento que o sujeito ele se torna o delator, ele passa a trabalhar também conjuntamente com a autoridade. Há uma questão bilateral, né? Eu, até antes de começar o programa, eu lhe disse que depois se vai se formalizar essa colaboração, é como se fosse um contrato, assim, muito simplesmente falando a respeito. E contrato você tem o princípio da boa-fé, né? Tem a questão da efetividade social, o que aquilo vai trazer de proveito para a sociedade, e a sociedade ali naquele momento representada pelas autoridades de persecução criminal. Então, o doutor Leandro pontuou com muita sabedoria que a questão da confissão, ou seja, o colaborador ele abre mão até de garantias. A título de exemplo, talvez a maior delas no campo do processo penal, a de não se fazer prova contra si mesmo. Ele tem que abrir mão dessa prerrogativa constitucional. Justamente com isso, porque ele tem que exteriorizar, ele tem que compartilhar essas informações. E a efetividade é o ponto marcante, porque o papel aceita tudo. Eu posso chegar lá e despejar de forma irresponsável, atribuir responsabilidades, acusações de forma totalmente irresponsável, mas tem que ter uma efetividade. A partir do momento que perde a efetividade, praticamente joga por água abaixo a própria colaboração. Então, isso tudo há um introito, há fases, o doutor Leandro pontuou isso com muita propriedade, há fases, há toda uma conversa preliminar, tem que haver uma predisposição a isso, para que isso depois não crie uma expectativa e a efetividade não se confirme e jogue por água abaixo um trabalho que foi feito até certo ponto, visando o melhor para o colaborador e para o próprio processo, que é a obtenção de demais provas. E essa questão da efetividade, ela está ganhando uma repercussão. Apesar da lei já prever, como o Instituto ele é relativamente novo, essa instrumentalização, então, na verdade, nós temos pouquíssimas decisões a respeito do próprio Instituto. Então, por exemplo, você tinha vários doutrinadores que eles definiam que o papel do juiz, que a lei ele diz que o juiz não participa do acordo de colaboração. Quem participa é a autoridade receptora da prova e o colaborador. E isso é levado para efeitos... como advogado, claro. Tem que ter o advogado. Sempre representado em todos os atos. Determina. Né? E isso seria levado à apreciação do juiz para fins de homologação. O que a doutrina muito discutia? Era qual o papel efetivo do juiz. Se o juiz deveria observar só os requisitos formais do acordo, que seria a espontaneidade e todos os outros requisitos que a lei prevê, ou se o juiz teria um papel de análise e valoração na prova apresentada. Então, existia muito essa discussão. E o Teori, em recente decisão, na Operação Lava Jato, o ministro do STF, ele devolveu uma delação, entendendo que não havia um conjunto plausível nas argumentações que foram apresentadas para fins de deferir o benefício. Então, na verdade, ele trouxe até um ponto que até então a doutrina discutia, mas não tinha referência para se trabalhar. Então, ele atendeu a princípio que o que estava sendo apresentado não era plausível dentro do conjunto probatório, nem para se admitir como um efeito de a se atribuir àquele colaborador uma redução de pena ou um benefício. Muito bem, muito bem, muito bem. O tema está extremamente interessante, é um tema extremamente relevante e importante, né? É um assunto que está aí no cotidiano de todos nós brasileiros. E o programa Questão de Direito vai dar uma pausa. Nós voltamos já já, não saia daí.